1. O que é uma fé inabalável? Antes de falarmos sobre como fortalecer nossa fé, precisamos entender o que significa ter uma fé inabalável. Muitas vezes, pensamos que fé é apenas um sentimento ou algo que depende das circunstâncias. No entanto, a fé verdadeira vai muito além disso. Uma fé inabalável é aquela que permanece firme, independentemente das situações que enfrentamos. Ela não é baseada no que vemos ou sentimos, mas na confiança absoluta em Deus e em suas promessas. Jesus nos ensinou sobre esse tipo de fé quando disse: "Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha." Mateus 7, 24, 25. Aqui Jesus compara nossa vida a uma casa. Se nossa fé estiver firmada na rocha, que é Cristo, podemos enfrentar qualquer tempestade sem desmoronar. Mas se nossa fé for superficial, baseada apenas em momentos bons, será como uma casa construída sobre a areia, que desaba ao menor sinal de dificuldade. Fé emocional versus fé verdadeira. Muitas pessoas vivem uma fé baseada em emoções. Elas sentem que Deus está com elas quando tudo vai bem. Mas quando enfrentam desafios, começam a duvidar. Isso acontece porque sua fé está fundamentada nas circunstâncias e não na verdade imutável de Deus. A fé verdadeira, por outro lado, permanece firme, mesmo quando as respostas não vêm no nosso tempo. Jó é um grande exemplo disso. Ele perdeu tudo, família, bens, saúde, mas ainda assim declarou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Jó 13:15. Isso significa que nossa fé não deve depender das bênçãos que recebemos, mas da certeza de que Deus é soberano e sempre tem o melhor para nós. Como saber se minha fé é inabalável? Pergunte a si mesmo: minha fé depende das circunstâncias ou da palavra de Deus? Quando enfrento dificuldades, eu me aproximo ou me afasto de Deus? Minha confiança está no que vejo ou no que Deus prometeu? Se suas respostas mostram que sua fé ainda é frágil, não se preocupe. O próprio Jesus disse que, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. Mateus 17:20. Isso significa que Deus não exige uma fé perfeita, mas uma fé genuína e crescente. Nos próximos tópicos veremos como fortalecer essa fé, olhando para exemplos bíblicos e aprendendo lições práticas para a nossa vida. Não saia daí, porque Deus quer falar ao seu coração. 2. Exemplos bíblicos de fé inabalável. A Bíblia nos mostra vários exemplos de fé inabalável. Vamos destacar 3 personagens que confiaram em Deus, mesmo em meio a desafios extremos: Abraão, Jó e Paulo. Abraão, fé para obedecer sem entender. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, mesmo sendo idoso e sem filhos. Mais tarde, quando seu filho Isaque nasceu, Deus fez um pedido surpreendente: sacrificá-lo. Gênesis 22:2. Abraão poderia ter questionado, mas confiou plenamente em Deus. No último momento, Deus proveu um cordeiro, mostrando que ele sempre tem um plano maior. Lição: a fé inabalável obedece a Deus, mesmo sem entender o propósito. Jó, fé para permanecer firme na adversidade. Jó perdeu tudo: bens, filhos e saúde. Mesmo assim, declarou: "O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Jó não entendeu seu sofrimento, mas permaneceu fiel. No final, Deus o restaurou e lhe deu o dobro do que havia perdido. Jó 42:10. Lição: a fé inabalável não depende das circunstâncias. Paulo, fé para enfrentar perseguições. Paulo sofreu prisões, açoites e naufrágios. 2 Coríntios 11:28. Mas nunca desistiu. Ele declarou: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Filipenses 4:13. Mesmo preso, ele encorajava outros cristãos e permaneceu firme até o fim. Lição: a fé inabalável permanece firme em meio às lutas. Conclusão do tópico: esses homens nos ensinam que fé inabalável não é ausência de medo ou tristeza, mas confiança em Deus apesar das dificuldades. Assim como ele foi fiel a eles, também será fiel a você.
Nos próximos tópicos, veremos o que Jesus ensinou sobre a fé e como fortalecê-la na prática. Fique comigo. 3. O que Jesus ensinou sobre a fé. Jesus falou muito sobre fé, mostrando que ela não depende do tamanho, mas da confiança genuína em Deus. Ele nos ensina que a fé pode mover montanhas e nos aproximar do impossível. A fé como um grão de mostarda. Certa vez, os discípulos perguntaram a Jesus por que não conseguiram expulsar um demônio. Ele respondeu: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Mateus 17:20. A semente de mostarda é minúscula, mas cresce e se torna uma grande árvore. Isso significa que não precisamos de uma fé gigantesca, mas de uma fé verdadeira e em crescimento. Lição: o importante não é o tamanho da fé, mas em quem confiamos. Pedro andando sobre as águas, fé e dúvida. Em Mateus 14:22-33, Pedro caminha sobre as águas ao ouvir o chamado de Jesus, mas, quando olha para o vento, sente medo e começa a afundar. Isso nos mostra que quando tiramos os olhos de Jesus e focamos nas dificuldades, nossa fé enfraquece. Lição: para manter a fé firme, precisamos manter os olhos em Jesus, não nas circunstâncias. A mulher do fluxo de sangue, fé que gera milagres. Uma mulher que sofria há 12 anos acreditava que, se apenas tocasse nas vestes de Jesus, seria curada. Marcos 5:25-34. E assim aconteceu. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Isso nos ensina que Deus responde àqueles que confiam nele de todo o coração. Lição: a fé verdadeira nos conecta ao poder de Deus. Conclusão do tópico. Jesus nos ensina que a fé não elimina os desafios, mas nos dá força para superá-los. Se confiarmos nele, veremos milagres e permaneceremos firmes, independentemente das circunstâncias. Nos próximos tópicos, veremos como fortalecer essa fé na prática. Não saia daí, porque Deus quer falar ao seu coração. 4. Como fortalecer a fé na prática? A fé não é algo fixo. Ela pode crescer ou enfraquecer, dependendo de como a cultivamos. Assim como um músculo precisa de exercício para se fortalecer, nossa fé também precisa de práticas constantes para se tornar inabalável. Aqui estão 4 maneiras de fortalecer sua fé no dia a dia. 1. Leia e medite na palavra de Deus. A Bíblia é a base da nossa fé. Em Romanos 10:17 lemos: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais lemos e meditamos na palavra, mais confiamos em Deus. A fé se fortalece quando entendemos suas promessas e aprendemos como ele já agiu no passado. Prática. Separe um tempo diário para ler a Bíblia e peça ao Espírito Santo para lhe dar entendimento. 2. Ore com sinceridade e constância. A oração nos conecta a Deus. Jesus nos ensinou a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Quando buscamos a Deus em oração, fortalecemos nosso relacionamento com Ele e encontramos paz em meio às lutas. Prática. Tenha um momento diário de oração, não apenas para pedir, mas também para agradecer e ouvir a Deus. 3. Tenha comunhão com outros cristãos. Nossa fé cresce quando estamos cercados de pessoas que também buscam a Deus. Em Hebreus 10:25, somos incentivados a não deixar de congregar, pois a comunhão nos fortalece. Prática. Participe de um grupo de fé, vá à igreja e compartilhe sua caminhada com irmãos em Cristo. 4. Exercite a fé em pequenos passos. A fé cresce quando a colocamos em prática. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Mateus 17:20. Isso significa que devemos confiar em Deus nas pequenas coisas para estarmos preparados para desafios maiores. Prática. Confie em Deus nas situações do dia a dia e testemunhe seus milagres em sua vida. Conclusão do tópico. A fé não cresce sozinha. Precisamos cultivá-la diariamente. Ler a palavra, orar, ter comunhão e praticar a confiança em Deus são passos essenciais para uma fé forte e inabalável. Deus quer fortalecer sua fé hoje. No próximo tópico, veremos como aplicar tudo isso para vencer tempos difíceis. 5. Como permanecer firme em meio às dificuldades.
Mesmo sabendo como fortalecer a fé, ainda enfrentaremos tempos difíceis. A questão não é se enfrentaremos provações, mas como reagiremos a elas. Aqui estão 4 princípios para manter uma fé inabalável mesmo nas tempestades da vida. Lembre-se das promessas de Deus. Nos momentos de dor, é fácil esquecer que Deus está no controle. Mas a Bíblia nos garante: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. As promessas de Deus são nossa âncora. Quando a dúvida vier, recorra à palavra e se agarre às verdades eternas. Ação prática. Anote versículos que fortaleçam sua fé e medite neles diariamente. 2. Confie no tempo de Deus. Muitas vezes queremos que Deus resolva tudo imediatamente, mas Ele trabalha no tempo certo. Em Eclesiastes 3:1 lemos: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Mesmo quando não entendemos, precisamos confiar que Deus está agindo nos bastidores. Ação prática. Em vez de perguntar, por que Deus? Pergunte, o que o Senhor quer me ensinar? 3. Não caminhe sozinho. Dificuldades podem nos isolar, mas Deus nos chama para a comunhão. Moisés precisou de Arão e Hur para segurar seus braços na batalha. Êxodo 17:12. E nós também precisamos de apoio. Ação prática, peça ajuda quando precisar. Procure irmãos em Cristo que possam orar por você e lhe dar suporte. 4. Louve mesmo na tempestade. O louvor é uma arma poderosa contra o desânimo. Paulo e Silas foram presos, mas em vez de reclamar, começaram a cantar. E Deus realizou um milagre. Atos 16:25-26. Louvar a Deus em meio às dificuldades nos ajuda a mudar o foco do problema para aquele que tem o controle de tudo. Ação prática. Mesmo nos dias difíceis, escolha adorar a Deus e declarar sua fidelidade. Encerramento. A fé inabalável não significa uma vida sem lutas, mas uma vida firmada na certeza de que Deus está conosco em todas elas. Se você está enfrentando dificuldades, lembre-se, Deus não te abandonou. Ele está ao seu lado e quer fortalecer sua fé. Agora eu quero saber, qual dessas lições mais falou ao seu coração? Escreva nos comentários e vamos juntos fortalecer nossa fé. Se esse vídeo te abençoou, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.